como que a gente usa para precificar esse cliente, para avaliar o risco dele? Vocês lembram que eu comentei que a minha precificação ela ignora bônus? Eu ignoro bônus, eu ignoro a idade, eu ignoro um monte de coisa. E eu dou um voto de confiança para o meu cliente. É mais ou menos isso que eu faço, tá? Eu falo, cliente, ó, vamos imaginar que o Arthur está contratando aqui pela primeira vez. Arthur, legal, eu vou te dar um preço competitivo. Você não precisa ter bônus com nenhuma outra seguradora para eu te dar um bom preço. E aí você me comprova durante a tua utilização com o app de que você é um cliente adequado para esse preço que eu te dei. Como? Seguindo a base e as normas de bom comportamento no trânsito. Não mexendo no celular enquanto dirige, não passando os limites de velocidade, não andando colado na traseira do veículo da frente. Comportamentos que deveriam ser naturais, mas infelizmente não são, eles servem para reforçar o preço que eu te dei e até te dar desconto. Vocês vão ver nas próximas telas que isso acontece, tá? Então, no final do dia, em um mês, a minha inteligência artificial entende mais ou menos o comportamento do cliente, tá? E aí eu vou responder uma aqui para não fugir. Uma das pessoas aí, um dos corretores, questionou a questão do, pô, mas ele anda de moto durante a semana e só pega o carro no final de semana. Absolutamente zero problema com isso, tá? Existem vários comportamentos diferentes e distintos que a gente consegue perceber de um cliente que está na moto e de um cliente que está sentado no veículo dele. Primeira coisa de todas, esse cliente, quando ele entra lá e quando ele dá as primeiras autorizações no aplicativo dele, ele faz um match com o Bluetooth do carro dele, tá? Então, o Arthur baixou lá o aplicativo, o primeiro acesso, vem as autorizações, o meu aplicativo reconhece o Bluetooth do carro do Arthur e toda vez que o Arthur entrar no carro dele para dirigir, eu estou coletando os dados e fazendo análise, e toda vez que ele estiver dirigindo ou de passageiro, ou na moto, ou voando de avião, todas as vezes que estiver nessa situação, eu vou saber que ele não está com o carro dele e eu não vou precificá-lo, eu não vou gerar a análise de perfil dele com esses dados, tá? Então, isso isola uma série de perguntas. Ah, mas e se eu estiver no Uber? Ah, mas e se eu estiver viajando? Ah, mas e se eu estiver em outro veículo? Isso é basicamente. Aí tem a pergunta também clássica que é, ah, mas e se meu cliente não tiver um Bluetooth no carro? Zero problema também, porque eu tenho uma inteligência artificial que ela consegue isolar esses casos. Então eu consigo perceber hoje, por meio de tecnologia, se o cliente ele tá. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui que acho que fica claro para todo mundo. Quando você está de passageiro num veículo, você em geral digita com as duas mãos. Você está no WhatsApp digitando com as duas mãos. Quando você está dirigindo e mexendo no celular, você só consegue fazer isso com uma mão. Então, são comportamentos sutis que nós, como seres humanos, não vamos perceber, mas a inteligência artificial consegue perceber essas diferenças e isolar os casos, tá? É a mesma coisa do ônibus, o cliente de pé e não sentado. Então, tem vários fatores que isolam isso. Então, um aplicativo que vem carregado de tecnologia, ele já é robusto o suficiente para entender quando você está de carona, quando você está na moto, quando você está no ônibus, quando você está voando, e não fazer a coleta de dados nesse caso, tá? Isso é bastante tranquilo para a gente, beleza? E aí, como que funciona o aplicativo? O que o aplicativo, na prática, ele faz, né? Eu resumo ele nessa frase que está nessa tela aqui que vocês estão vendo. Dirige bem, paga menos. Não dirige tanto, paga menos. Então, é tão simples quanto isso. Imagina que eu e meu vizinho temos mesma idade, moramos no mesmo prédio, né? Somos vizinhos, estamos no mesmo prédio e temos o mesmo veículo. Numa seguradora tradicional, o meu preço provavelmente seria igual ao do meu vizinho, certo? Só que olhem a diferença de comportamento. Eu vou para o escritório 3 vezes na semana e das 3 vezes na semana que eu vou para o escritório, 2 eu vou de bicicleta. Ou seja, eu só uso o meu carro uma vez na semana. O meu vizinho, ele roda, ele é representante comercial e ele vai para Campinas 3 vezes na semana. Fazer negócio, tá certo. Não tem problema nenhum. Os dois podem ser segurados, Darwin. Os dois têm aceitação. É justo que eu pague o mesmo preço de seguro do que o meu vizinho, que vai para Campinas 3 vezes na semana, que está com o carro dele hiper exposto na rodovia, dentro da cidade até chegar na rodovia, que nem sempre para no estacionamento, e o meu carro que fica dentro da garagem 4 vezes na semana ter o mesmo risco validado ali? É por isso que a gente não usa formulário de avaliação de risco, porque a gente não acha justo que clientes com comportamento tão diferentes tenham o mesmo preço.
que vai acontecer na prática? O meu preço, ao longo do tempo, ele vai reduzir. Enquanto o preço do meu vizinho, ou ele vai se manter estável, ou ele vai ser readequado para cima, para que tenha o preço certo de acordo com o risco que ele é exposto. Como que isso é avaliado na prática, tá, gente? É bastante simples. A gente tem uma análise que a gente chama de exposição. Então, com a geolocalização, eu consigo saber exatamente onde o cliente está exposto, né? Se ele está indo para áreas de risco, para áreas de menos risco, etc. Então, eu avalio isso. Eu avalio a atenção na pista. Quanto que esse cliente está mexendo no celular? Ele fica digitando ou ele fica scrollando ali a tela do Instagram, do LinkedIn, etc., enquanto ele dirige? Isso é um ponto de atenção. Pô, Glauco, mas como que o aplicativo sabe que não está no Waze, que o cliente está no Waze aberto e não mexendo no celular? Porque a gente consegue saber se ele está com o teclado aberto, a gente consegue saber se a tela está subindo e descendo. No Waze, em geral, a tela está parada, está estática. Então, eu consigo isolar essas coisas, tá, pessoal? A gente consegue saber disso para não penalizar o cliente de forma incorreta. Outra coisa que é muito importante são freadas bruscas, força G. O celular ele já é equipado com força G, então a gente consegue com sensores, né, que medem a força G. Então eu consigo saber se esse cliente está freando muito bruscamente ou não. E o respeito às velocidades, né? E aí a coisa mais maluca além de eu precificar direito o meu cliente, eu ainda faço um baita de um trabalho para a sociedade, brincando com esse cliente para que ele reduza o risco de acidente dele, diminua o preço dele e ainda melhora a sociedade. Olha que coisa interessante, né? E eu falei brincando por quê? Porque eu vou conversando com o cliente na utilização do app. Então, se vocês olharem aqui, ó, nessa telinha, a exposição desse cliente de exemplo evoluiu, a atenção na pista piorou, a freada bruscamente manteve e a velocidade manteve. Ou seja, se esse cliente melhorar a atenção na pista, parar de mexer no celular, ele com certeza vai pagar menos. E aí eu fico interagindo com esse cliente enquanto ele for meu cliente, para que ele tenha melhoria nesse comportamento e ele pague menos seguro. Então é uma coisa bastante interessante que a gente oferece para o mercado, para redução de risco e, obviamente, a melhoria também na sociedade. Essa tela aí que eu estou mostrando é uma tela real do aplicativo, tá bom? Então, o cliente ele tem total domínio e ele está vendo o que está acontecendo ali com o aplicativo dele e a estratégia de precificação. Mais importante que isso, no momento da cotação, vocês vão enxergar o preço do cliente, eu vou mostrar na tela, e vocês vão enxergar o valor mínimo e o valor máximo do cliente. Então, você já pode mostrar para o cliente, inclusive, que um bom comportamento dele, o preço reduz até tanto, e se ele não tiver um comportamento tão adequado, vai aumentar até no máximo de tanto. Isso daí gira em torno de 10 a 15%, tá? Mas vocês vão perceber que depende do nível que ele tá. Aqui ele tem 5 níveis, tá? Ele vai de 1 a 5. Então, esse valor ele vai variando. O que é mais importante do que isso? De qual é o valor e qual que não é o valor? A inteligência artificial, em geral, depois de 3 meses, tem baixíssima atualização. Por quê? Depois de 3 meses que o celular, acompanhado com o cliente, está monitorado ali, está vendo o comportamento dele, você não muda de comportamento assim tão bruscamente, né? É um dia ou outro que acontece alguma situação atípica, mas você já tem muito dado, então o aplicativo sabe que pô, o Glauco acelerou mais aqui nesse final de semana indo para Campinas, mas, pô, ele estava na rodovia, o comportamento dele normalmente não é esse. Então, o próprio aplicativo já entende. As mudanças, elas são muito irrelevantes depois do terceiro mês de uso, tá? Em geral, no segundo e no terceiro mês, o cliente tem uma redução de preço. Em geral, não é em todas as vezes. É claro que tem casos que aumenta também, isso faz parte, é da política de precificação da companhia, mas, em geral, o cliente nos primeiros 2 meses ele tem essa redução. Por quê? Porque ele está empolgado com o assunto de ter desconto. Como a gente vendeu para ele, dando a possibilidade do preço dele reduzir, ele quer fazer o preço reduzir, e aí ele se comporta muito melhor reduzindo o preço. Então, isso é muito legal e muito interessante, tá? Isso faz toda a diferença para o cliente final.